Oi, estou de volta. Chega mais pra cá, ó. Tu tá quase com... E pra gente poder fazer os enquadramentos, cara. Ó. Pikachu agora vai falar, né? Vamos falar! Porque da última vez tu quase não falou. Isso! Vamos falar de que mesmo? Do mercado dos quadrinhos e as livrarias do Brasil, porque teve uma mudança muito grande aí. E como verdadeiro livreiro, né, a gente tem que dar algumas palavras sobre o que está acontecendo com o mercado. Verdade, se tá bom ou se tá ruim, eu como consumidor de quadrinhos e livros. Você como consumidor e eu como E livreiro. ele como vendedor, né? Pra quem não sabe, Pikachu é colunista. Tem um site chamado Balaio Cultural, né? Balaio Cultural. No site 180 graus. Portal 180 graus. É porque não é um site, não é um É portal. um portal de notícias. Ah, foi mal. É o maior do Piauí, ó. E ele postou uma matéria sobre isso, e a gente leu, disse, rapaz, isso dá um vídeo, vamos fazer um vídeo. Repliquei a matéria o link da matéria original Alexandre... vai estar aqui no post do meu link e replicadozinho. Ele deu uma, né, ele explicou o que aconteceu, mais ou menos o que está ocorrendo nas grandes livrarias, né, lá do Sudeste. E isso também reflete aqui para nós no Piauí. Ele falou que as grandes livrarias estavam passando por problemas, né? Isso. FENAC, talvez fosse se fundir com a Saraiva. Essa história é verdade? Quando veio para cá a Amazon, saiu vários boatos que a Amazon ia destruir o mercado de livrarias no Brasil e quem vende na internet tudo isso. Só que aí já teve notas do site oficial das livrarias que isso não vai acontecer. Mas a verdade é que mesmo essas grandes livrarias estão passando por problemas, né? Exatamente. Aqui no Piauí a gente não tem uma cultura de ter tanta loja, né? Loja que venda livros. Aconteceu uma vez isso aqui no Piauí há muitos anos atrás, que eles abriram uma grande livraria ali perto do Fripisa e a coisa não funcionou. Que era a livraria do professor Sinés, né? Exatamente. A Corisco, né? Pode dizer o nome. A Corisco. Ela nem existe mais. Não existe mais. A livraria Corisco do professor Sinés, que é um dos grandes incentivadores da literatura do Piauí, que foi um dos criadores do Salão do Livro, da Fundação Quixote. Então, assim, é um cara de renome que conhece, que sabe das coisas. Só pra vocês terem ideia, hoje o lugar onde era a livraria virou um centro médico enorme, o quarteirão inteiro. Era uma livraria enorme. Exatamente. E a proposta dessa livraria era criar um centro cultural, né? Era livraria, centro cultural e tipo um café, porque tava na moda ter café e livraria, né? No Brasil, e eles trouxeram essa proposta pro Piauí. Por que aquilo foi pra frente? Um detalhe, Pikachu, que inclusive o professor Sinés, ele tem um negócio chamado aqui chamado Oficina da Palavra. Exatamente. Que sobrevive de quê? De cursos, de oficinas, de acontecimentos, porque tem um espaço para eventos. Oficina da Palavra que funciona para estímulo à leitura. E a Oficina da Palavra existe há muito tempo. A Oficina da Palavra existia antes da livraria desse grande prédio da Corisco. Porque a Corisco existia uma livraria pequena, exatamente, que foi vendida para Anchieta. Eles tinham um ponto lá no centro, e depois ele abriu esse ponto maior, e foi quando ele não aguentou e quebrou as pernas. Essa livraria grande teve que fechar, e a pequena foi vendida para Anchieta. Sabe por que fechou? Porque quando pensaram em ter uma grande livraria no centro, né, ali perto da praça, todo mundo passa ali. Só que eles não perceberam que ali só passa estudante e pessoas que trabalham, não é a pessoa que consome o livro ou a pessoa que consome cultura que eles estavam colocando lá na loja deles. E daí não durou muito, durou poucos anos e desapareceu. Ele não está mais no ramo de livraria. Exatamente. Está só nessa Oficina da Palavra. Essas coisas elas já acontecem há muitos anos, né? E aí chegou a Amazon no Brasil. Nós que vendemos e compramos revistas e livros, a gente percebeu que a coisa mudou, cara. E aqui tá o Bernardo para falar para vocês um pouquinho sobre isso. E aí ele fala e eu falo que sou o consumidor. Não, eu acho assim, a livraria, a Amazon, ela é um lugar excelente, inclusive, pra gente, que é vendedor. O que financeiramente é visível para todo mundo é que a Amazon parece ter encurtado o intermediário. Ela vende a um preço tão bom que até pra gente que é livreiro é bom comprar na Amazon. E ela inclusive parcela em 6, 12 vezes. Isso ajuda muito. Só que tem um problema. Por exemplo, eu não vou citar o nome do editor, não sei se eu posso, não sei se seria legal, mas eu procurei um editor e eu cheguei pro cara e disse, cara, eu não tenho seus títulos aqui na livraria, ou eu tenho muito poucos, porque a Amazon tá vendendo com 50% de desconto em 12 vezes. E não dá pra mim. Como é que eu faço pra eu ter esse preço competitivo também? Eu procurei eles porque eles são uma editora relativamente nova e pequena, poucos títulos, e achei que a gente poderia ter mais espaço pra negociar. Ele falou assim, Bernardo, cara, não dá. O preço que eu tô vendendo pra eles é como se eu estivesse vendendo um produto que custasse 100, a Amazon tá vendendo a 50, só que a Amazon pagou 60 pro cara. Então assim, a Amazon tá vendendo mais barato do que o preço que comprou. O problema entra bem aí, que é justamente num momento em que a Amazon está criando realmente um monopólio. Ofereça melhor serviço, seja uma livraria melhor, ofereça melhores produtos. Isso tudo é muito fácil de dizer da boca para fora.
Né? Isso é tão complicado que hoje em dia eu estou defendendo os taxistas que metem o pau no... Porque o Uber também faz parte de uma mega corporação que quer dominar esse tipo de mercado pra fuder mesmo com os taxistas, pra fuder mesmo com as pessoas que estão ali diariamente nesse tipo de serviço. O Uber ele tem essas duas faces, né? Duas caras da moeda. Tanto que em Londres ele é proibido, porque lá ele praticamente quase destruiu a cultura de táxis, aqueles táxis que tinham de Londrina, né? Sim, aquele táxi clássico. O Uber quase acabava com aquilo ali. Então o governo de Londres, a prefeitura de Londres, ela proibiu o Uber lá dentro. Claro que o comprador quer o menor preço. Só que você chegou a um ponto em que as pequenas empresas, as pequenas livrarias, não tem como a gente competir, mas isso é muito simples, porque o dono da Amazon já foi o homem mais rico do mundo. Ele hoje é o segundo, só perde pro Bill Gates. Quem tem dinheiro para gastar, torra mesmo e vai criar um monopólio. O que está acontecendo com as grandes livrarias do Brasil, né? Elas estão desaparecendo. Muitas fecharam as portas. Ano passado, em 2016, foi várias vezes noticiado que em pontos importantes de São Paulo fechou muita livraria importante. Grandes centros culturais fecharam. E não só de livrarias, né, Pikachu? O de bancas também, de maneira geral. Aqui em Teresina, é muito comum você ver aí banca, por exemplo, eu mostrei recentemente no meu Instagram uma banca que virou ponto de mototáxi, numa das principais avenidas de Teresina. E no supermercado que eu costumo fazer no meu supermercado, também tinha uma banquinha lá dentro, num lugar, supermercado, cheio de gente que vai pra lá, que fica circulando, às vezes a pessoa fica esperando na banca pra comprar alguma coisa, ler alguma coisa ali. E essa banca fechou, cara. Então assim, o número de bancas e livrarias estão fechando mesmo. Em Teresina nós tínhamos uma banca símbolo, né, do centro de Teresina, que é a banca do Joel. E nos últimos anos o Joel mudou toda a proposta dele de vender revistas e livros, e hoje ele vende apostila, né? Apostila para concurso. E porque não tá dando, cara. Aqui em Teresina era cheio de bancas ali no centro, na Pedro II, na João Luiz, ela tinha bancas enormes. Por que tu acha que é isso? Tu acha que as pessoas estão só realmente lendo online? Ou nem todo mundo tem um Kindle, cara. Todo mundo lê online, como é que é isso? É isso que o problema é a leitura online, a disponibilização gratuita, o preço muito baixo. Não, o primeiro problema é a internet, né? A internet ela mudou isso. O outro problema é a crise. Uma revista não é uma coisa barata de você consumir. A faixa média brasileira, financeiramente falando, ela não é uma coisa grande, ela é pequena. Os consumidores, eles estão diminuindo. A questão, financeiramente falando, de comprar. É difícil, porque assim, olha, normalmente eu só compro com 40% de desconto quando o editor diz assim: você vai me comprar no mínimo, sei lá, R$1.000 de produto à vista. Sim. Normalmente eu compro com 30%, porque eu faço uma compra para pagar com 30 dias. Então são 30%. Então desses 30% eu costumo ainda pagar o frete e ainda pago o imposto em cima do produto que eu gero as notas fiscais. Em cima desses 30% ali, eu vou perder ali, digamos que em torno de 5%. Com taxas, imposto, frete. Então eu tenho uma margem de lucro de 25%. Mas que é muito pequena, né? E aí o cara chega e pede 10% de desconto, porque acha que é obrigatório o vendedor dar 10% de desconto, e aí você já está levando quase um terço do lucro. Fica desse tamanhozinho o lucro de vocês. Do lucro do livro, então realmente é muito difícil. Recentemente eu fiz uma promoção aqui, porque eu tô com 3 meses de balança negativa. Não é nem que eu tô pagando, eu estou comprando mais revista do que vendendo, há 3 meses. Tive que dar um queimão aqui em algumas coisas, então... Mas tu tem uma resposta para isso? Por que está acontecendo isso? Amigos meus que fazem parte de outros grupos de WhatsApp de venda, que eu não faço parte, acho que eu não sei, acho que eu sou o inimigo, não sei. E alguns amigos meus que fazem parte desse grupo falaram: rapaz, Bernardo, o que está acontecendo é que as pessoas acham legal a quinta capa, mas não dá para concorrer com a Amazon mesmo, fora a questão da crise. Por exemplo, eu coloquei todos os meus romances essa semana, fiz uma promoção de 2 dias, todos os meus romances e livros teóricos envolvendo quadrinho e tudo, com 40% de desconto. Quer dizer, já estou perdendo 10% aí. Se eu estou pagando ainda imposto e transporte, eu estou perdendo aí 15% já do negativo. E um amigo meu disse: Bernardo, eu quero o livro tal. Eu digo: beleza, quanto é mesmo? Eu digo: olha, ele sai R$45. Ele: mas já com desconto? Eu digo: cara. Aí eu mandei o link da Amazon pra ele. Eu digo: a Amazon tá vendendo só R$2 mais barato que eu. Mas esse livro é muito caro. É R$75 o preço dele de capa. Eu digo: pois é, eu tô vendendo a 45. Né? 45 vale. E tá muito barato, porque eu tenho que pagar imposto, frete, nota fiscal e o contador. Estou praticamente vendendo abaixo do preço de custo. Quer dizer, eu não posso fazer isso. A Amazon pode, porque tenho que gastar, tenho que queimar. Tem um problema que não funcionou no Brasil, que foi o Kindle, né? Sim. O Kindle ele existe consumidores do Kindle e as pessoas compram muito e-books,
Mas no Brasil a coisa não placa de forma alguma, né? Existe o público, mas esse público não está crescendo. Eu, como leitor, e há muito tempo que eu leio quadrinhos e livros, e eu conheço poucas pessoas que têm Kindle. Eu tinha um e troquei para um HD externo. E eu, que sou uma pessoa que costumo ler, tenho um hábito de leitura, não gosto de Kindle. Não gosto de ter de pagar por um PDF. Eu acho um absurdo você pagar a mesma coisa. É o mesmo problema que eu tenho. Talvez eu seja uma geração realmente muito ultrapassada. Eu ainda compro CD, gente. Então, assim, eu não gosto de comprar MP3. Eu não passo pela minha cabeça pagar por um MP3. Não passo pela minha cabeça pagar por um PDF. Eu acho que são mídias imateriais e tem que tocar, cara. Tem que tocar. É a mesma coisa do livro, entendeu? Assim, eu acho uma coisa, mas você pode comprar uma conta e ter isso tudo na sua conta, eu vou baixar, ler online onde você quiser, e aí essa conta você vai herdar pro seu filho, você vai fazer o quê? Vai pra nuvem, velho. Vai pra nuvem. E aí quem é que vai administrar a nuvem depois que você morre? Não morre, a nuvem desaparece. Mas aí você vai dar pro seu filho a sua senha de herança. Não, a minha herança é a senha da minha nuvem, ou sei lá o que diabo é. Existe também um incentivo do pai para o filho, da mãe para o filho, de criar novos leitores, né? Não é somente uma faixa etária de idade que vai comprar e ler quadrinhos. Nós temos também que observar a outra faixa etária, que são as crianças. E os pais não levam os filhos para uma livraria, para conhecer livraria. Quando fazem isso em eventos culturais, uma vez por ano. Aqui na livraria acontece de vez em quando que um pai chega com a filha para dar um presente de aniversário, para dar um presente do Dia das Crianças, agora em outubro aconteceu. Eu tenho alguns clientes que fazem isso, eu acho isso muito legal. Eu acho que deveria existir um ciclo, né? Por exemplo, em Teresina nós temos eventos de literatura muito importantes, muito grandes, mas ele tem um evento durante aqueles dias e quando o evento acaba parece que ninguém mais lê nada aqui no estado e não cria um vínculo da pessoa, do pai, da mãe, do professor. De uma maneira geral, eu não sei como é que está essa crise ao redor do mundo, porque assim, as pessoas sempre falavam que em Buenos Aires existiam mais livrarias do que no Brasil inteiro. Exatamente. Então, eu fico imaginando como é que está essa crise lá em Buenos Aires. Quem souber, marca a gente aí nos links aí. Fala aí, manda aí pra nós o link. Como é que está esse país que tem o hábito da leitura, que tem mais livrarias, essa cidade que tem mais livrarias do que um país inteiro. E não é um país qualquer, né, gente? É o Brasil, cara. É o Brasil. Enorme. Por que as livrarias estão acabando? Porque a gente realmente é só isso, será que é só isso? É só a Amazon que está quebrando do mundo, porque a Amazon chegou no Brasil semana passada com o mercado, né, o Marketplace, que é como se fosse Americanas, a Submarino. E a Amazon chegou no Brasil, meu amigo, velho, com isso aí, pode, velho. E agora, como é que vai ser? Inclusive, a Amazon está abrindo lojas físicas nos Estados Unidos e que ela tinha poucas lojas físicas, que estava testando o ramo. Isso faz parte do processo dela de criar um monopólio, que é o que eu acredito, de criar um monopólio, quebrar as grandes livrarias, se instalar fisicamente, porque esses preços e esses prazos não se sustentam. É muito simples, você não pode comprar por 6, 7 reais e vender por 4, 5. Qual é a empresa que se sustenta, gente? Qual é o interesse que a Amazon tem de estar fazendo isso? É só de estimular a leitura? Não é, né, cara? Então, interesse comercial. É um comercial muito e grande. os caras têm muito pano por trás aí, muito grande. Claro que não está mudando, claro que essas vaquinhas na internet está dando uma nova roupagem para o mercado, né? Tá surgindo novos autores muito bons aí no Brasil que usam a internet para divulgar seus trabalhos. Mas nós estamos percebendo que tá mudando, né? Fisicamente, você não está mais indo para a livraria. Pelo menos na minha perspectiva de leitor e consumidor do produto. Nesse tipo de cenário, um pequeno vendedor como a gente passa por uma crise, porque nós perdemos deixamos de fazer um volume significativo de vendas, mas quem sente mais são as maiores empresas, né? São as grandes concorrências, né? No caso, as grandes livrarias que temos aqui, a Saraiva, a Cultura, esse tipo de coisa, que realmente que trabalham com vendas online, são realmente as grandes empresas que realmente se lascam nesse mercado. Porque a gente, de certa forma, eu tenho essa livraria, eu não pago aluguel, porque a livraria funciona na minha casa, na casa da minha mãe. A gente não paga aluguel. Vocês imaginam o que seria uma grande empresa já não ter o custo de um aluguel? Eu poderia dizer que a gente teve uma queda de vendas de 50% nos últimos meses. E essa média vai caindo, mas que a gente se mantém com essa média, porque era uma média inicial. Quando eu tinha livraria, quando eu abria a livraria num ponto alugado, a gente tinha essa média de valor e a gente se mantinha porque acreditava na livraria. Só que na época a gente tinha consciência de que nós vamos passar 2 anos aqui sem botar um centavo no bolso para pagar o custo de água, luz, eletricidade, aluguel e manter a livraria funcionando. Quando foi? 2 anos? Isso está com quase 6 anos atrás.
E agora nós já estamos há 4 anos e nós temos outros objetivos, que é realmente viver disso. Então, assim, não dá pra gente perder um volume de 40% a 50% de vendas e manter nível do jeito que está. Eu já estou dando aula, né? Você já começa a procurar outros esquemas para poder você manter isso daqui. A loja, paga luz, paga água, telefone. Não tem filho, escola, remédio. Mas não quero ficar fazendo mimimi. O ponto que eu estava colocando é que as pequenas empresas, a gente, no caso, a gente pode se sustentar porque a gente vai ter ainda aquele público de nicho, a gente reduz drasticamente o volume de vendas, a gente perde aquelas pessoas que deixam de comprar aqueles grandes lançamentos, porque esse é um detalhe, a Amazon, essas grandes empresas costumam vender apenas aqueles grandes títulos. Então, os títulos alternativos, os pequenos títulos, normalmente essas grandes empresas não têm interesse. Então a gente fica comendo pela beirada, né? Então assim, a gente começa a procurar esse mercado de nicho e se manter, né? Tem uma galera que tá lançando um quadrinho italiano chamado Dampir, tá no Catarse, e eu procurei os caras e disse, cara, coloca a recompensa aí do livreiro. Eu quero comprar 10 volumes do livro de vocês para colocar à venda. É uma revista que só vai ter em Teresina, no Piauí, só vai ter comigo. Ou com quem comprar diretamente no Catarse. A revista vai custar em torno de R$45 para quem mora em Teresina. É 35 a revista lá no Catarse, mais 10 do envio. No caso, para mim, eu vou ter que vender a revista também aqui a 45. Porque eu vou ter que pagar o frete também, né, de lá pra cá. Então o preço que eu vou vender aqui é 45. Inclusive fica a dica, se você não quiser comprar o livro comigo aqui, o Dampir, compre lá no projeto no Catarse dos caras, que o quadrinho que vale muito a pena, um quadrinho de policial, de crimes, de fantasia, que tem lá, da mesma editora Bonelli, que publica Dylan Dog, Tex, Julia e uma porrada de coisa. Então tem esses mecanismos que a gente vai criando. Então assim, no Catarse, no meu caso, que também sou autor, no caso do meu irmão, então a gente vai ficar vendendo. Eu já falei com meu irmão, olha, acabou essa coisinha de um projeto por ano. Nós temos que fazer 2 e correr para fazer 3 projetos, porque isso gera um volume de vendas. Nem financeiramente falando, retorno financeiramente, mas gera volume, né? A gente criar vínculos, porque isso até chama a atenção dos eventos do Brasil fora para trazer, né? Chamar nós de Piauí para lá. Então, pessoal, esse tema ele não acaba aqui, entendeu? Nós vamos ainda conversar mais sobre ele, porque ele tem muitas nuances, muitas camadas de informação. Espero que tenham entendido, né? O nosso lado, consumidor. Todo mundo quer pagar menos, gente. Inclusive eu que sou livreiro, né? Mas o que a Amazon está fazendo é uma coisa meio fake. Ele parece que corta o intermediário, parece que corta o livreiro. Mas isso é uma coisa momentânea, não se sustenta. Pelo menos é a opinião de um livreiro, né? Você que quer comprar mais barato vai continuar comprando lá. Não adianta nem eu ficar choramingando aqui. Qualquer coisa, deixa os comentários aí. Curtam, compartilhem. Isso, por favor. Compartilhem. Se inscrevam no canal. E acesse o Balaio Cultural. Pronto, beijo. Fui. Tchau.